pedágios tiveram reajuste de mais de 10% em 4 cidades da macro-região de Ribeirão Preto e Franca. O aumento começou a valer no último dia 23 de novembro e já revolta motoristas que dependem das estradas para trabalhar. O reajuste de 10,24% foi aplicado nas praças das rodovias administradas pela concessionária Arteres. Na Via Anguera, em Santa Rita do Passa Quatro, a cobrança para motos passou a ser de R$ 4,10 e antes era R$ 3,40. Para carros, R$ 8,30 estava R$ 7,50. Em São Simão, os mesmos valores. Em Guatapará, na rodovia Antônio Machado Santana, subiu de R$ 6,60 para R$ 7,30 para motos e R$ 13,20 para R$ 14,50 para automóveis. Em Batatais e Restinga, na Cândido Portinari, os valores passaram de R$ 4,20 para R$ 4,60 e de R$ 8,30 para R$ 9,20. Aí é um absurdo, né? O óleo também já está caro, entendeu? Aí pesa no bolso do motorista, do patrão também. Uma grande covardia que o governo está fazendo. O Rodrigo é de Santa Catarina, caminhoneiro há 14 anos e transporta maçã de lá para cá. Por onde passa, diz que o valor dos pedágios no estado de São Paulo, assim como aqui na macro-região, é um dos mais caros que ele paga. Aqui aumenta muito seguido, sabe? Muitas vezes muito seguido durante o ano. Os outros ali aumenta centavos, aqui aumenta reais, né? Eu moro em Santa Catarina. Para lá muda uma vez no ano. Aqui em São Paulo a cada 30 dias está aumentando. E você já pegou o aumento aqui na nossa região? Já, eu passei em Guatapará no pedágio ali, já era caro. Agora com esse aumento, agora que ficou mais caro ainda, agora que ficou ruim mesmo. O Eliseu é do Paraná, não aguenta mais tanto reajuste e já fala em desistir. Muito caro. São Paulo, às vezes você anda 500 quilômetros e paga mais de R$1.000. Então se você for andar, você paga R$1 por quilômetro, é absurdo. Não tem como suportar. Eu mesmo sou autônomo, já penso em parar o caminhão, não tem como suportar. Porque todo dia está corrigindo, pedágio, combustível. Outros pedágios da macro-região tiveram aumentos há menos de 5 meses. Teve concessionária em que o reajuste foi de mais de 24%. Com o preço dos combustíveis nas alturas e mais o custo para passar pelas praças, o impacto no bolso do consumidor é muito grande. Os índices de inflação que nós temos, o IPCA, o IGPM, todos eles aí estão abusivos, são extremos nessa época que a gente está acompanhando. Por quê? Porque existe um problema mundial de desabastecimento, de busca por combustíveis, por busca por alimentos. Isso tudo provocou essa retomada da economia, infelizmente trouxe consigo esse aumento de preços que todos os consumidores estão sentindo aí no mercado ou mesmo no posto de combustíveis. O David é empresário no ramo de entregas em Ribeirão e região. O lucro dele só declina. Agora, de novo, com os atuais valores de pedágio somados ao combustível. Acaba prejudicando bastante a gente, porque a gente acaba demorando demais para poder repassar para o cliente. Como o nosso preço já é tabelado e já é fechado o contrato já com ele por período, enquanto eu não poder reajustar o cliente, eu tenho que absorver esse prejuízo. Todo o reajuste que tem de combustível, de pedágio, acaba afetando aqui na empresa, na parte nossa do ganho da empresa, né? Que a gente não consegue repassar de imediato. Não está fácil para ninguém. O economista José Rita Moreira explica que o aumento das tarifas é legal, mas pelo lado social a análise é diferente. Acho que o governo do estado poderia ter segurado um pouco esse aumento, ou pelo menos ter dividido em 2 parcelas para permitir que as pessoas tivessem um final de ano um pouco melhor. Nós sabemos que grande parte dos transportes no Brasil é por rodovia, então, consequentemente, isso vai encarecer também os produtos, o consumidor vai sentir isso, sim. Ao mesmo tempo que a gasolina e o diesel já estão nos níveis atuais. Enfim, me parece um pacote de maldades aí aplicado nesse final de ano que poderia ser evitado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Ximene Osório está ao vivo conosco. Ximene, acabamos de ver aí, não é? Pedágio 10% mais caro e pode ir preparando o bolso, e PVA de janeiro vai chegar com quase 30% de aumento também. Onde o trabalhador vai parar, né? Tá difícil manter as contas em dia, viu? Além de tudo, tem um combustível que está altíssimo também. Mas nós vamos entender agora com o doutor Ademar como é que funciona esses reajustes. Boa tarde, doutor. Como são calculados e aprovados esses tipos de aumentos?
Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bem, veja, a questão do cálculo em si é simples, né? Pega-se aí toda a despesa que acontece em determinado trecho de rodovia, mais os investimentos que são feitos para atender a demanda e computa-se o número de veículos que por ali vão transitar. Porém, essa matemática toda, ela fica escondida do cidadão, do usuário, porque ela não passa pela Casa Legislativa, já que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, através até de uma súmula que é 545, não se confunde o preço do serviço público com a taxa pública. São naturezas jurídicas distintas. Então, cabe ao governo do Estado, exclusivamente da alta administração do governo do Estado, decidir que o contrato da concessão possa ser reajustado e em que alíquota, baseado no cálculo que eu repito. É um cálculo complexo, mas na verdade ele é mais complexo para poder tirar da população a chance de entender exatamente quais são os insumos que entram nessa cesta. Agora, veja, não é a nossa realidade atual social. Isso também pesa para o cômputo do aumento que nós vamos falar agora. E qual a participação do governo do Estado nesse trâmite todo? Poderia congelar o aumento por enquanto? Sim, poderia. Como eu disse no início, a alta administração que decide a questão da tarifa. Então, na verdade, comparando com o que aconteceu nesse período de pandemia e computando o ônus social que todos nós da iniciativa privada estamos arcando com a questão da pandemia, deveria, no meu entendimento, sim, haver um congelamento. Até trazendo o exemplo aqui atual. O Estado do Paraná, ele, na verdade, determinou que durante um ano não tenha cobrança de pedágio. Pode acontecer? É tranquilo, porque não é um serviço essencial, como, por exemplo, do ônibus urbano, do transporte público urbano. É um serviço necessário, do qual o Estado e também os municípios ganham dinheiro com os impostos. O município, se tiver um aumento, também vai ter 10% de aumento naquele imposto municipal chamado ISS-QN, porque ele recebe do serviço da concessionária. Então, existe aí uma gama de interesses de um lado e a necessidade popular do outro. O meio termo, como eu disse, seria não dar aumento agora até esperar a economia se reajustar. Foi até falado por um economista aí na entrevista, né? E a população tem alguma saída para não pagar mais essa conta? Tem. Toda a população tem na sua cidade uma chamada Casa Legislativa e uma prefeitura municipal. Nós devemos ir lá, bater nas portas dos vereadores e do prefeito e pedir que eles atuem com o governo do Estado, junto da Assembleia Legislativa Estadual e do governador. Porque existe sim um interesse da prefeitura na arrecadação, como eu disse. Agora tem uma necessidade da população, que quem sofre mais é a população local. E só complementando, existe aí um plano nacional chamado Plano Nacional de Logística, que é intitulado 2035, e ele que determina se pode ou não haver essa colocação de aumentos para não desestimular regiões do país, entre municípios do mesmo estado e municípios entre os estados. Então, é algo mais complexo, só que hoje só na mão do governo do estado que está sendo resolvido. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximene, até já então.